Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, tem também o Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 barra, e blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 20 de outubro de 2025, segunda-feira, 29ª semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana, ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Lucas. Então, é o evangelho principal. A cor dos paramentos litúrgicos neste dia é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. Eu sou leitor e animador litúrgico na Igreja Católica em Colatina Catedral. O rito da missa é uma missa escolha. Primeira leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos do 20 ao 25. Irmãos, diante da promessa divina, Abraão não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo. Atenção, porque isto é importante. Vou repetir. A fé será acreditada também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial agora, que está em Lucas, capítulo 1, versículos 69 a 70, 71 a 72, 73 a 75 e o refrão 68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Repitamos: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falará pela boca de seus santos, como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. E o juramento a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Repitamos: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje, escrito por São Lucas, capítulo 12, versículos do 13 ao 21. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos.
Naquele tempo, alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos à reflexão do livro Palavra e Vida, sobre Lucas 12, versículos do 13 ao 21. A cobiça consome um pouco de todos nós. São poucos os que escapam dessa busca obsessiva da sobrevivência, que é a base instintiva da cobiça. Mas Jesus nos convida a dar um salto qualitativo em nossa humanização. No fundo e na superfície, Deus basicamente nos convida e chama a sermos mais humanos. Esse salto nós o damos quando compreendemos que a sobrevivência está precisamente em dar a mão ao irmão, dividir o que temos e trabalhar juntos para melhorar a vida no planeta. Então as forças se multiplicam, a esperança cresce e a vida é recriada. No livro Deus Conosco também temos reflexão sobre este Evangelho, Lucas 12, versículos do 13 ao 21. Olha, o Senhor nos adverte sobre a cobiça dos bens materiais e passageiros. Leva-nos a pensar não no que é provisório, mas nos bens que duram para sempre. Enriquecer-se da graça de Deus e de sua misericórdia é o que nos dá a paz. Os bens materiais, por mais legítimos que sejam, não nos confortam plenamente. A vida organizada na competição e na tensão do possuir mais e mais não nos dá a paz e a felicidade. Usar os bens criados por Deus para viver com dignidade, sim, mas nada para além deles. Jesus aproveita uma questão de herança para ensinar que a procura dos bens materiais não deve ser orientada pela vontade de acumular o mais possível a todo custo. Deve ser uma procura guiada pela prudência, pela moderação e pela generosidade da partilha. Ensina também que não podemos colocar nossa felicidade nos bens materiais, esquecendo os valores espirituais. Só esses são duradouros e definitivos. É preciso avaliar a nós mesmos para ver se estamos a buscar além do que nos é essencial ou legítimo. Agora vamos aos santos do dia. Os santos seguiram Jesus. Não acumularam bens na terra, mas no céu. São Cornélio é santo do dia 20 de outubro, foi centurião. De acordo com o site Revista Esmeril, a citação a São Cornélio consta do capítulo 10º dos Atos dos Apóstolos e foi um centurião, batizado pelo apóstolo São Pedro. Ele vivia na Cesareia, nascido pagão, mas era temente a Deus e homem de oração e de esmolas. Certo dia um anjo apareceu a ele e lhe ordenou que enviassem homens a Jope, a São Pedro. Em Jope, por sua vez, o apóstolo teve uma visão em que lhe era apresentada, vinda do céu, uma toalha com um banquete em que havia de todos os quadrúpedes, de répteis da terra e das aves do céu.
uma voz do céu ordenou que ele comesse, e Pedro recusou, justificando que jamais havia comido coisa alguma impura. Ao que a voz respondeu: o que Deus purificou, não chameis tu de impuro. Pedro ficou a refletir sobre o significado daquela visão, quando chegaram os homens de Cornélio solicitando que ele fosse a Cesareia. O apóstolo foi, e quando lá chegou, sendo recepcionado pelo centurião, disse a ele e a todos que estavam em sua casa: vós sabeis que é proibido a um judeu aproximar-se de um estrangeiro ou ir à sua casa. Todavia, Deus me mostrou que nenhum homem deve ser considerado profano ou impuro. Por isso vim sem hesitar logo que fui chamado. Cornélio revelou então sua visão ao apóstolo, que respondeu: em verdade reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda nação lhe é agradável aquele que o teme e fizer o que é justo. Depois disso, todos os que ali se encontravam foram batizados por São Pedro. Este episódio é fundamental na história cristã, pois nele foi revelado a Pedro, a pedra sobre a qual Jesus ergueu sua igreja, que não havia escolhidos entre os filhos de Deus e que todos gozavam da mesma dignidade de seus filhos e podiam escolher segui-lo por amor. Ali, no batismo dos primeiros pagãos, que foram todos cheios do Espírito Santo, a Santa Igreja nascente pela primeira vez mostrava-se católica, ou seja, universal, e São Cornélio, homem piedoso, foi escolhido como instrumento daquela revelação. São Cornélio, rogai por nós junto a Deus. Santo do dia 20 de outubro é São Vital de Salzburgo, foi bispo. Faleceu mais ou menos no ano de 730. Foi discípulo de São Ruperto, companheiro de viagens e imitador de seus trabalhos e vigílias. Foi seu sucessor como bispo e abade do mosteiro de São Pedro, em Salzburgo, na Áustria. Vamos a mais santos do dia. Santo do dia 20 de outubro é Santo André Calibita. Foi mártir. Morreu em 767. Foi um monge cretense encarcerado e morto pela fúria dos iconoclastas. Santa do dia 20 de outubro é Santa Adelina de Savine. Foi abadesa, morreu em 1125. Com a ajuda de seu irmão, São Vital, fundou o mosteiro de Mortain, na França, do qual foi a primeira abadesa. Santa do dia 20 de outubro é Santa Maria Bertila Boscardin, virgem, morreu em 1922. Foi uma religiosa da congregação das Irmãs de Santa Doroteia dos Sagrados Corações. Dedicou seus doentes de corpo e alma num hospital em Treviso, na Itália. De acordo com o site NS da Glória, Maria Bertila dedicou sua vida ao cuidado dos doentes. Vítima de um câncer, é também invocada como protetora contra o câncer. Seu nome de batismo era Ana Francesca Boscardin. Nasceu na Itália no dia 6 de outubro de 1888, passou a infância e a adolescência trabalhando nas lavouras, ajudando seus pais. Além disso, trabalhava também como empregada doméstica para ajudar a família. Filha de família católica, desenvolveu um grande amor por Nossa Senhora. Ao completar 16 anos, ingressou na congregação das Mestras de Santa Doroteia, filhas do Sagrado Coração, na cidade chamada Vicenza. Trabalhou como cozinheira do convento, ao mesmo tempo em que estudava enfermagem. Quando fez votos religiosos, assumiu o nome de Irmã Maria Bertila. Terminada sua formação, foi enviada para trabalhar como enfermeira no hospital de Treviso, na Itália. Ali realizou-se como pessoa, dedicando-se a cuidar dos doentes. Cuidou especialmente de crianças e vítimas da Primeira Guerra Mundial, que afetou profundamente a Itália. E nunca deixava de levar a mensagem de Jesus Cristo. Sua caridade no trato com os doentes levou muitos à conversão. Em 1910, quando tinha 22 anos, foi diagnosticada com um câncer. Submetida a uma cirurgia, passou um bom tempo se recuperando. Viveu em sua própria pele os sofrimentos e compreendeu mais ainda os enfermos. Por isso, tão logo melhorou, voltou a cuidar dos seus doentes. Amparava os
amparava os desenganados e ajudava-os a morrer com a assistência espiritual de um padre. Assim, muitos faleceram em paz, reconciliados com Deus. Dedicando-se aos doentes, ela descobriu-se novamente enferma. Metástases originárias do câncer anterior apareceram no seu corpo. Por causa disso, teve que suportar inúmeros sofrimentos. Seu maior sofrimento, porém, foi quando não pôde mais cuidar dos doentes. Foi submetida a uma segunda cirurgia sem sucesso. Assim, no dia 20 de outubro de 1922, Santa Maria Bertila Boscardin entregou sua alma a Deus, tendo apenas 34 anos de idade. Aqueles que se converteram à fé graças à sua caridade nunca se esqueceram dela. Por causa de sua fama de santidade, muitos iam rezar em seu túmulo e grandes graças aconteciam por sua intercessão. Ela foi beatificada pelo Papa Pio XII no dia 8 de junho de 1952 e canonizada pelo Papa João XXIII no dia 11 de maio de 1861. Sua festa passou a ser celebrada no dia 20 de outubro, dia de sua morte. Bem-aventurado do dia 20 de outubro é o beato Tiago Strepa. Foi bispo, morreu em 1409. Foi prior do convento franciscano de Lviv, na Ucrânia, nomeado bispo de Halix. Bem-aventurado do dia 20 de outubro é o beato Tiago Kern, presbítero, morreu em 1924. Foi sacerdote premonstratense e exerceu solicitamente o ministério pastoral em Viena, na Áustria. Superou com fortaleza a grave enfermidade que o atingira. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3, acate, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Mesmo que seja um não, acate. Até o pai terreno, a mãe terrena, dá o não para o filho quando vê que é o melhor. Imagine Deus. Eu mesmo já recebi muitos nãos de Deus. Confesso que no princípio não entendi, mas depois eu fui compreender. Se eu não tivesse recebido os nãos de Deus lá atrás, talvez não estivesse mais aqui. E agora, do aramaico dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado para receber a vida eterna. Seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, um mistério que não nos cabe decifrar. Somos criaturas. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como Deus, e na parousia, no juízo final, nos encontraremos com corpos glorificados, transfigurados, semelhantes ao de Jesus quando ressuscitou. São Paulo disse que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Shalom Adonai, a paz de Deus. Acesse @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919.